Olá, bem-vindos à série Projetos e Perrengue. Eu sou a Fran e hoje nós temos um novo formato, né? Um formato digital, porque a gente achou que os limites da fronteira estavam pequenos demais para os nossos entrevistados e a gente foi até Londres conversar com a Thaís. Thaís, rapidamente, assim, primeiro, obrigado por estar aqui, né? E rapidamente, quem Imagina. é a Thaís? O que que ela faz, né? De onde que ela surgiu? Meu nome é Thaís Boeira. Eu sou gerente de programas hoje. Eu trabalho na Hogarth Worldwide. De onde a Thaís surgiu? Bom, eu vim do interior de Veranópolis, o interior do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a minha carreira como desenvolvedora. Então, eu tenho 16 anos de desenvolvimento de software, metade desenvolvendo, metade sendo gerente de projeto e depois gerente de programa. Eu tenho a minha formação, eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistema pela FTech e tenho também um curso técnico em informática antes disso, que foi um tecnólogo, na verdade, foi um ano e meio de curso, tecnólogo não, técnico mesmo. Uhum. Depois da faculdade eu parei por uns 5 anos, né, porque tinha que guardar dinheiro para poder fazer uma pós ou alguma coisa assim. E aí eu fiz a minha pós-graduação em gerenciamento de projetos com ênfase em TI na PUC, que foi quando eu comecei a pegar mais pesado no lado do PMBOK. Eu já conhecia o PMI, eu já conhecia o PMBOK desde que eu comecei a gerenciar projeto, um, mas ali foi quando o bicho pegou pesado mesmo, foi ali que o bicho pegou. E eu fui picada pelo insetinho do PMI bem forte naquela época, tanto que eu saí da pós, eu fui direto em 2018 já fazer a certificação. A primeira que eu fiz foi o PMI ACP, na verdade, e 2 meses depois eu fiz PMP. Então eu já fiz as duas certificações numa tacada, já matei tudo. E aí, em 2018 foi o ano, inclusive, que eu me mudei para Londres, um, pela mesma empresa. Eu já trabalhava na Robert no Brasil, fazia 2 anos. Quando completou 2 anos e meio, eu vim para Londres, porque eu tive a oportunidade de assumir um cargo de gerente de projeto sênior aqui. Vim com tudo, vim com mala, cuia, gato, marido, tudo. Um, e estou aí até hoje, eu continuo trabalhando na Robert, estou aí há 7 anos na empresa. Em Londres, oficialmente, há 5 anos, agora, dia 4 de julho, inclusive comemorando os 5 anos. Muito bom, deve ter sido um desafio, né? Primeiro o desafio de passar na certificação, porque não é assim, vou fazer a prova e a gente passa, né? É, Mas também todo esse desafio, assim, né, de começar uma carreira nova, porque mudando de empresa, a gente é quase uma carreira nova, né? Mudando de país é muito mais. Então, uhum. tu mudou, assim, de país, tu mudou de sede da empresa, tu mudou de equipe, tu mudou de projetos, né? E fiquei sabendo que o teu perrengue é mais ou menos para esse lado, assim, né? Para os lados de lá do oceano. É, o perrengue teve muito a ver com a mudança, teve muito a ver com estar num país novo, um idioma que não era exatamente novo para mim, mas não era o meu idioma diário, né? Era o meu idioma de trabalho, meu vocabulário era todo profissional. Eu cheguei aqui em Londres no dia 4 de julho de 2018. A intenção da minha vinda era substituir, na verdade, uma gerente de projeto que estava saindo em licença maternidade. Ela era uma outra gerente de projeto sênior, que estava lidando com esse cliente da maneira que ela podia, sendo só ela, basicamente, e uma diretora de conta e um tech lead. A equipe de gestão eram 3 pessoas. A quantidade de projetos que ela tinha que gerenciar, 40. Meu Deus. Então você faz uma ideia do pânico que eu caí, né? Eu caí no meio do caos de paraquedas. Bem-vindo a Londres! Toma aqui 40 projetos que a gente precisa entregar e aliás, a gente está só 2 anos atrasado. Então, foi um choque, assim. Teve vários lados, né? Como eu falei. O lado do projeto em si, do trabalho, foi isso, né? O caos instaurado ali pelo fato daquela pessoa estar sozinha,
Eu não sei, não vou saber te dizer exatamente o que que levou a chegar àquele ponto, porque eu não estava lá, né? Mas quando eu cheguei, desses 40 projetos que essa pessoa precisava entregar até o final de 2018, só 9 estavam no ar. Meu Eram Deus. projetos de localização de 3 produtos para esse cliente. Só 9 deles estavam no ar depois de 2 anos, de quase 2 anos de projeto, né, rodando com o cliente. Então, acho que é óbvio que a gente estava por um fio de ser demitido, né? O outro desafio, ao mesmo tempo, foi a mudança em si, né? Porque primeiro eu vim sozinha, né? Eu vim antes, meu marido ficou em Porto Alegre organizando a situação toda da viagem dos gatos, que é toda uma função, eram 3 meses só nisso que a gente precisava dedicar, então eu vim primeiro. Então teve o desafio de eu vir sozinha para um lugar que eu conhecia 2 ou 3 pessoas, sendo uma no trabalho e outras, na verdade, outras 4 pessoas que eu tive o privilégio de ter uma família que eu conhecia do treino, né? Uhum. Que se mudou para cá antes e eles me abrigaram, inclusive, no primeiro mês. Ah, legal. Foi para mim, acho que me manteve a minha cabeça sã por Sim, um bom tempo, sabe? Tinha um porto seguro ali. Mas esse foi o segundo desafio, né? A segunda camada, na verdade, do desafio, porque foram camadas, não dá para dizer que eram coisas separadas, ou tipo 3 pilares, não, eram camadas, era uma coisa em cima da outra. Então eu demorei uns 3 meses na minha adaptação de mudança de país, sabe? No primeiro mês, a adaptação ao idioma foi extremamente complicado. E a outra camada de desafio foi o fato de eu estar trabalhando pela primeira vez remoto, longe do time que iria executar o trabalho. Em Porto Alegre, eu trabalhava no Hub, né, como a gente chama hoje, que é a filial, no caso, e os desenvolvedores estavam ali, a gente estava no escritório todo dia, naquele mundo pré-pandemia, que a gente até mal lembra como é que fazia, mas a gente estava no escritório todos os dias, o time estava ali, você criava laços com o teu time, era o meu time, sabe? Eram pessoas que eu confiava muito, pessoas que confiavam em mim. E tinha essa relação rápida e direta de fulano, preciso de ajuda aqui, ciclano, Thaís, pelo amor de Deus, vem cá que deu problema, sabe? Então, isso facilitava muito. E pela primeira vez eu tive que fazer isso agora completamente deslocada. Eu era a gerente de projeto, eu tinha uma nova account director que entrou, tipo, 2 meses, 3 meses antes de eu entrar, o tech lead e um business director que entrou no mesmo dia que eu, que foi contratado justamente para tentar salvar essa conta também. E era isso. Esse era o meu time, essas 4 pessoas. Deus. E presencial era isso aí. Agora, o resto da galera tava toda espalhada. Primeiro num dos escritórios na Europa, da Rovert, né, o escritório de Bucareste, e depois a gente acabou expandindo. Então, a gente tinha o escritório do Brasil, o escritório de Bucareste trabalhando e mais o escritório de Chennai testando. Então, teve projeto aí que envolveu 4 escritórios e foi assim, foi muito desafiador para mim no começo, nesses primeiros 3 meses de adaptação. Foram as 3 coisas que eu tive que fazer malabarismo ali para conseguir, né, ir adiante. Né? Qual foi Uhum. assim, a principal situação que pensou, hoje eu vou cortar os pulsos, hoje não dá mais. Todo dia nos primeiros 3 meses. Mas como é que foi, né? Como é que se desenrolou? Quando eu cheguei, para você ter uma noção, acho que o momento eu vou cortar meus pulsos foi as primeiras 2 semanas, tá? O momento mais choque, assim, foi as primeiras 2 semanas. Que eu cheguei, a gerente de projeto ainda estava na empresa, né? Ela tinha que me treinar antes de sair. A coitada estava extremamente estressada, imagina, estava gravidíssima, gravidíssima. O bebê, a gente tinha medo que fosse sair ali no escritório, sabe? Estressadíssima com a situação e, meu Deus, quem não estaria no lugar dela, né? Sim. E a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu cheguei, ela me pediu para fazer QA de um dos sites que tinha que entregar. Ela pediu para eu testar o site.
Aquilo ali para mim já foi um choque, porque, bom, você conhece o quão chata eu sou com processos e que as pessoas precisam fazer, o que as pessoas são especializadas para fazer, certo? Uhum. Se o gerente de projeto fosse fazer tudo, a gente não precisava de uma baita de uma equipe, e honestamente, quando a gente faz muito de tudo, a gente faz tudo meia boca, né? Geralmente é assim que funciona. Então aquilo ali para mim já foi um baita de um choque. Já foi um baita de um choque. E eu, tá bom, eu testei e entendi o que tinha que fazer. O fato é que ela tinha que ficar 3 semanas, ela acabou ficando 2, porque o médico falou, não, para, para. E aí eu tive 2 semanas de treinamento, que foi mais eu tentando entender como é que a conta funcionava. Aí eu entendi que o quê? Que como ela tá, de novo, vamos lembrar que as pessoas estavam sozinhas, elas infelizmente não tinham, naquele ponto elas não tinham o suporte que elas precisavam, o suporte a cavalaria estava chegando agora. Não tinha QA, no, no, não tinha QA vendido. Houve um problema na parte dessa diretora de conta que saiu, que eu tenho para mim que foi saída, eu não tenho certeza, mas tenho para mim que ela foi saída. No momento de vender esses projetos, ela não vendeu o QA, ela não vendeu alguns rounds de teste, também de testes internos de tradução, porque a gente também envolvia tradução. Ela não fez isso. É, e, e por causa disso, obviamente, as poucas entregas que tinham sido feitas não tinham a qualidade esperada. Então, o cliente estava extremamente insatisfeito com a qualidade entregue até o momento, e mais insatisfeito ainda sabendo, porque não tem como você não saber que não tem como entregar os outros 31 sites em 6 meses, né? Nesse ponto, se não entregou, não tem como entregar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar o big picture. Eu passei um mês tentando entender qual era a situação daqueles 40 projetos. Eu virei para o meu diretor de programa na época e pedi para ele me dar esse tempo. Eu precisava reanalisar e reestruturar a maneira como aquilo estava sendo trabalhado, porque aquilo eram localizações de 3 masters, né, 3 websites para o mesmo cliente. Então eu comecei a tentar entender por que é tão diferente nesses projetos para estarem sendo tratados como projetos e não como um programa, não como uma coisa que tem um goal, uma meta, uma entrega. Não fazia sentido para mim. E ainda bem. Foi essa análise desse primeiro mês que eu comecei a colocar. A primeira coisa que eu fiz foi colocar tudo numa timeline só para eu tentar entender quebra-cabeça. E aí eu comecei a investigar mais a fundo e começar a entender quais eram os detalhes de cada localização. Eu entendi que cada mercado precisava de uma SOW própria. Embora fosse localização de um produto existente, cada mercado era tão específico e a localização era tão adaptável às necessidades daquele mercado que era basicamente um site novo. A gente raramente reaproveitava conteúdo, que a gente reaproveitava eram os componentes, né, que a gente tinha construído já, e criava componentes novos que pudessem ser utilizados. Na época, obviamente, eram componentes criados randomicamente, que não eram conectados, eram 3 sites completamente diferentes um do outro, não compartilhava, não era um pool, sabe, de componentes que a gente pudesse brincar de Tetris para cima e para baixo. Não foi muito bem pensado na época em que foi desenvolvido. O Tech Lead também era novo, porque o Tech Lead antigo também já não estava mais na empresa. Meu Deus. Também tinha isso. Também tinha isso. Então, aí, acho que no segundo mês eu consegui organizar aquilo ali, e aí é isso mesmo, era setembro, eu fiz uma reunião interna com o meu business director, com o meu program director, com o account director, com todo mundo que eu pude botar ali no balaio e falei, olha só, o que a gente tem nas nossas mãos não é uma série de projetos, a gente está vendendo e entregando e trabalhando de forma errada, não é como isso devia estar sendo tratado, de forma nenhuma a gerente de projeto anterior teria conseguido entregar da maneira como isso está aqui hoje. Então, eu fiz um plano, eu organizei aquilo ali como um programa. E aí eu fiz essa apresentação para eles e mostrei o programa, mostrei goals. A gente botou KPIs na mesa, a gente colocou
índices para medir performance, melhoria do processo de forma geral. Eu apresentei uma maneira de melhorar o processo, uma maneira de medir o processo também através de KPIs. E naquele momento eu agradeci muitas aulas maravilhosas e sensacionais de qualidade que eu tive na minha pós, porque meu professor era incrível, ele era sensacional e me ensinou muito bem. E botei tudo que ele me ensinou, eu joguei ali, naquelas medidas e tal. E botei como colocamos em prática, e foi a primeira vez que as coisas começaram a mudar. Apresentei para o business também que eu precisava de mais uma gerente de projeto. Aí a gerente de projeto entrou na conta, a gerente de projeto mais antiga da conta, ela entrou. Ela veio de campanha, que é uma outra coisa completamente diferente de Web Apps. Então ainda teve todo o processo de coaching. Então eu já tive mais essa exposição de liderar e fazer coaching de uma outra pessoa que vem de uma experiência completamente diferente, que tem que aprender a fazer Web Apps, sabe? Foi todo um, foi grande. E a gente conseguiu mais um freelancer também depois, quando a coisa começou, mas a gente conseguiu esse freelancer e as coisas começaram a ficar bonitas em dezembro, quando a gente viajou para a Suíça, que é onde fica não, a matriz desse cliente. Todo mundo morrendo de medo de que a gente ia ser demitido. A gente estava convencidíssimo de que a gente ia ser demitido. Porque aquele ponto, gente, não tinha mais o que fazer. Eu acho que, do jeito que estava, eu tive que continuar entregando ao mesmo tempo que eu estava reestruturando, ao mesmo tempo que eu estava fazendo tudo aquilo, a gente conseguiu colocar mais 4 sites no ar. Sendo, chutando alto aqui, eu acho que foi até menos. E aí, a gente foi para a Suíça, a gente apresentou a minha proposta para o cliente, cliente estava super cético, sabe quando você vê na cara do cliente que, galera, daqui a gente vai posar, ser demitido e voltar. É isso aí. É assim que vai ser. Vamos comer um fondue antes de voar, só para dizer que a gente esteve na Suíça. Então, um raclette só para dizer que a gente esteve aqui. Ele estava desacreditado, estava triste. Eu consigo Mas a imaginar. gente apresentou. Estava complicado. Gente, imagina, eu vim do Brasil, eu peguei uma conta que estava fadada ao fracasso e eu tinha que me provar, eu tinha que entregar aquilo ali, eu tinha que provar que eles me trouxeram do Brasil por um motivo, sabe? Então tinha mais toda aquela pressão. Poxa, eu sou imigrante, sabe? Eu tenho que provar que eu mereço estar aqui. Por mais que a gente pense, né, não precisa, você é um cidadão do mundo, aquela coisa. Não, cara, quando você está em situação de imigração, você vai entrar em modo de sobrevivência e você vai entrar no modo as pessoas precisam gostar de mim, sabe? Eu preciso provar o meu valor. E era nesse modo que eu tava. E aí a gente foi lá e apresentou para o cliente, fez toda a apresentação das propostas, tudo que eu mostrei, a galera aprovou, eles adoraram. E o cliente olhou pra gente e disse: Olha só, nós realmente viemos para essa reunião prontos para demitir vocês. Mas nós não vamos fazer isso porque a gente vê essa mudança, a gente gosta desse plano, a gente gosta dessa integração, dessa maneira como vocês estão apresentando, e vamos dar mais uma chance aí, vamos começar a fazer algumas reuniões mais regulares e vamos ver como é que fica. E aí o Business Director pulou, falando, vamos fazer então QBRs, né, vamos fazer reuniões trimestrais para a gente ver desempenho, como é que as KPIs estão rodando e tudo aquilo, e aí a coisa começou a fluir. Naquele ano a gente conseguiu aumentar já o revenue com a gente tendo essa gerente de projeto nova, porque em setembro, quando eu apresentei as KPIs, a gente já mudou, a gente já shiftou a maneira do trabalho. Eu já fui lá e mudei tudo, era um programa oficialmente, a gente estava entregando daquela forma, o cliente já tava on board da maneira do trabalho, então em dezembro eles já estavam um pouquinho mais macios pela experiência que o meu contato teve, né? Trabalhando diretamente com essa coisa nova aí chamada gerenciamento de programa. Legal. Então, foi isso, assim, e aí a gente conseguiu fazer uma conta dobrar, triplicar, quadruplicar em questão de revenue e trabalho, a gente voa de 40 projetos para
130, de 3 produtos para 9 produtos, eu fiquei nessa conta por 3 anos, teve bastante mesmo, e em todas as camadas ali, o outro desafio, claro, era a integração das equipes, né, como eu disse, teve um ponto que a gente estava espalhado em 3, 4 países ao mesmo tempo, então foi todo um processo de setar uma cultura, de trabalhar como um time, mesmo estando tão longe. Não é a primeira vez que ninguém na Hogarth trabalha dessa forma. Afinal, estando no Brasil de novo, eu atendia o pessoal de Nova York, então eles já passavam pelo que eu estava passando pela primeira vez. E eu acho que justamente essa experiência que eu tive trabalhando do outro lado, trabalhando no Hub, sendo a gerente de projeto de produção, como a gente chama, e atendendo os gerentes de projeto que estão lidando com o cliente, acho que justamente por eu ter tido essa experiência foi o que facilitou tanto acabar criando essa comunidade. Foi fácil? Óbvio que não. Sempre existe resistência, querendo ou não, ali eu tive que implementar muito do que eu sei de change management, né, gerenciamento de mudança organizacional mesmo. Uhum. Teve quebra-pau, teve barraco, teve trama, teve ego ferido, teve de tudo, assim, foi ali, novela mexicana, mas eventualmente a gente conseguiu setar esse mindset. Todos os programas que eu rodei até hoje, e não foram poucos, em 5 anos, não foram poucos, eu sempre tento fazer um review de processos e pessoas e tudo, a cada, sei lá, 8 meses ou 6 meses, dependendo de como tá, às vezes um ano, sabe, dá para dar uma pausinha e tal, mas é uma coisa que eu acho muito importante, sabe, para a saúde do programa e principalmente para a saúde mental das pessoas que trabalham naquele programa. Eu acho que essa é a dica. Isso foi o que fez com que tudo fosse a cola, por mais que tenha tido experiência e todo o negócio, que realmente fez a coisa mudar foi fazer as pessoas participarem da criação e da evolução do processo em si, e da maneira como o programa roda, sabe? Claro que a decisão final acaba sendo do gerente de programa, mas se não tem uma participação do gerente de projeto, e do desenvolvedor, e do tech lead, e do QA analyst, e sabe, do tester, do linguista, se não tem essa participação, você não vai conseguir abranger toda a necessidade do programa. Não tem como uma pessoa só entender todo um processo de cabo a rabo, criar aquilo ali e esperar que as pessoas sigam, se não tem absolutamente nada a ver com o que aquela pessoa faz. Com certeza. Então, acho que aquilo ali é o que fez a conta progredir. Muito obrigada, Thaís, pela tua presença, né? Acho que foi o primeiro de muitos agora que a gente vai conseguir falar com pessoas, né, de outros lugares. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem também quais são os perrengues de vocês. Sigam a Thaís no LinkedIn, porque ela é ótima. E a gente vai falando. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Thaís.